Glória a Deus. Fecha os teus olhos. Pai, nós te louvamos por tudo que nós te entregamos até aqui, Jesus. Muito obrigado por essa noite tão especial. Muito obrigado pela tua doce voz que nos fala desde o primeiro instante que nós entramos nessa casa. Agora fala-nos, Senhor, pela exposição da tua palavra, para que possamos ser cheios daquilo que o Senhor tem para nós, ó Pai. Tira do nosso meio toda e qualquer distração, toda inquietação, e que a tua palavra, Senhor, produza o resultado em nós, para o que ela está sendo enviada, em nome de Jesus. Amém. Amém? Quem está com sono aí? Ninguém, né? Então abra sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Filipenses. Ai, meu Deus, como Deus é bom. Glória a Deus. A gente fala muito sobre o culto de quinta-feira, de fato ser um sacrifício vivo, né? Eu conheço a realidade de muitos irmãos aqui. Tem gente que acorda 4 da manhã, 4:30 para trabalhar, e ainda assim vem aqui receber uma porção do Senhor. Eu não quero me alongar muito, mas eu quero dividir um texto da palavra de Deus com você, que está na carta de Paulo aos Filipenses, no 3º capítulo, a partir do versículo de número 12. Todos acharam? Diz assim: não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que também fui preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Quantos creem nessa palavra? Dá um glória a Deus bem forte aí. Hoje eu quero pensar um pouquinho com você sobre um título: você precisa avançar. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga assim: você precisa avançar. Esse é um momento oportuno do nosso ano para nós refletirmos, porque nós estamos chegando no final do ano de 2023. Obrigado, Débora. E é como se mais um ciclo fosse ser encerrado. E todos nós aqui, quando começamos esse ano, eu tenho certeza que nós fizemos alguns planos pessoais. Nós estabelecemos algumas metas. Muitos de nós pensaram: esse ano eu vou começar a academia. E alguns até começaram, o plano saiu do papel. Mas a verdade é que não puderam prosseguir. Outros disseram: esse ano, pastor, nós leremos a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Aliás, no começo do ano nós traçamos um plano bíblico anual para toda a igreja, para nós lermos a Bíblia de capa a capa, porque é importante nós conhecermos ao Senhor. A maior fonte de revelação de Deus não é o profeta, não é qualquer outro tipo de coisa, mas é a palavra de Deus. A Bíblia é a boca de Deus. Eu costumo dizer que a distância entre você e Deus é a distância entre você e a sua Bíblia. E é isso que nós fazemos no início de todos os anos. Nós colocamos metas e muitas vezes nós não conseguimos prosseguir. E há quem ainda não consiga viver o presente, porque muitas vezes estão presos ao passado. Estão presos a situações que aconteceram, situações de ofensas, situações de dificuldades, ou aqueles que não conseguem viver o presente, que é literalmente o presente de Deus para a sua vida, para você celebrar aquilo que Ele está fazendo hoje, a sua casa, a sua família, os seus irmãos, a sua igreja. Aqueles que não conseguem desfrutar do presente por causa de um saudosismo também. Muitas vezes nós conhecemos pessoas e conversamos com pessoas que dizem: pastor, mas eu me lembro da época que eu comecei a minha caminhada com Jesus e era tão bom, e eu orava, e eu cantava, e eu fazia, e acontecia. E muitas vezes pessoas estão presas àquela época e se esquecem que a palavra de Deus diz que quando nós estamos em Cristo, nós fomos chamados para andar em novidade de vida. Então, por mais que o tempo do passado tenha sido maravilhoso, por mais que você se lembre do tempo que você queimava por Jesus muito mais do que hoje, esse tempo precisa ser para que você traga à memória aquilo que te dá esperança, mas não deixe de desfrutar daquilo que o Senhor está fazendo hoje. Por isso a palavra de Deus para nós é: nós precisamos avançar, amém? Talvez você tenha chegado até esse período do ano e esteja pensando: nossa, mas eu não conseguir conquistar os meus objetivos, eu não conseguir viver o melhor de Deus. Mas a palavra do Senhor para você nessa noite é: você precisa avançar.
Deus não quer que você fique preso no passado. Deus não tem interesse que você fique preso a um tempo que Ele já não tem mais para você, amém? Deus tem sempre algo novo, Deus tem sempre algo lindo para a sua vida. E quando nós olhamos para esse texto aqui, nós vemos que o apóstolo Paulo, ele era alguém que não ficava preso no passado. Quando Paulo escreve aqui aos Filipenses, ele está dizendo exatamente isso: nós precisamos avançar. Se nós lermos o início desse capítulo, Paulo está falando de quem ele era. Paulo está falando das suas qualificações. Quando nós vamos lá para o versículo de número 5, Paulo diz assim: olha, eu era circuncidado, eu fui circuncidado ao 8º dia. Eu era da linhagem da tribo de Israel, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, segundo a lei fui fariseu. Mas no versículo de número 7 ele diz assim: mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda por amor a Cristo. Paulo, ele tinha uma qualificação maravilhosa na época. Os religiosos olhavam para Paulo e de fato eles diziam: olha, esse é o cara, porque ele é alguém que foi criado aos pés de Gamaliel. Paulo era um religioso muito respeitado na época, mas quando ele teve um encontro com Cristo no caminho de Damasco, ele pôde observar que ali estava o seu verdadeiro propósito de vida. Por isso que Paulo está olhando para quem ele era e está dizendo: olha, tudo isso eu reputei por perda, por amor a Cristo, porque agora de fato eu encontrei o meu verdadeiro propósito de vida. O que isso nos faz pensar? Muitas vezes nós olhamos para o nosso passado e superestimamos o nosso passado, mas nos esquecemos que quando nós encontramos a Cristo, nós passamos a enxergar o nosso verdadeiro propósito de vida. O Senhor nos chamou para ser uma ferramenta poderosa nessa geração. O Senhor nos chamou para sermos proclamadores da sua palavra. Por isso Deus quer que você olhe para quem você é hoje, para quem você vai se tornar nele, pois Ele tem algo novo para sua vida. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, talvez cabisbaixo, talvez preocupado, talvez vivendo tantos conflitos, ou quem sabe você está até um pouquinho pensando: meu Deus, mas eu estou frustrado porque esse ano eu não consegui conquistar aquilo que eu projetei. Mas eu quero dizer para você que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as lutas que você passou, todas as aflições que você está sofrendo, está cooperando para que você se torne alguém melhor no Senhor, para a glória de Deus. E a palavra de Deus para você nessa noite é: você precisa avançar. Deus não quer te ver parado, Deus não quer te ver estagnado, Deus não quer que você retroceda. A ordem de Deus para Bereana e Itaquá nesse dia é: nós precisamos avançar para a glória de Deus. Então, se for para olharmos para o passado, é só para entendermos que hoje nós somos muito melhores do que de quem nós éramos ontem, amém? O Senhor está trabalhando em nós, e é exatamente isso que Paulo está dizendo. Então a primeira coisa que nós aprendemos nesse texto aqui é que nós precisamos avançar buscando a perfeição. Diga assim comigo: eu preciso avançar buscando a perfeição. Paulo está dizendo assim: ó, quanto a mim, eu não julgo que eu haja alcançado. Alcançado o quê? A gente precisa voltar para o versículo anterior que nós lemos. Diz assim, Filipenses 3, 12 diz, 11, versículo de número 11, para ver se de alguma maneira possa chegar à ressurreição dos mortos, é o 12. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas eu prossigo para alcançar aquilo para o que também fui preso por Cristo Jesus. Então quando Paulo está dizendo: olha, não que eu haja alcançado a perfeição, mas eu prossigo para alcançá-la. Mas espera aí, o que será que o apóstolo Paulo está dizendo? Pois quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, ele foi o cara que relatou que tinha todos os dons espirituais. Paulo foi o apóstolo que foi arrebatado até o terceiro céu, que viu coisas inefáveis que ao homem natural não é lícito dizer. Paulo foi um plantador de igreja. Paulo foi alguém que teve um sucesso, se nós olharmos de uma forma abrangente. Mas Paulo não estava satisfeito com isso. Paulo não está falando sobre essas qualificações. Quando a palavra de Deus nos ensina, nós precisamos avançar buscando a perfeição, não está falando uma perfeição sobre aquilo que nós podemos desenvolver, está falando sobre uma perfeição no nosso caráter, está falando sobre uma perfeição do nosso eu, do nosso ser. Paulo, ele não se comparava com as pessoas que estavam à sua volta.
Paulo se comparava com Cristo. O modelo de vida perfeito para Paulo era o próprio Jesus. Quando Paulo diz assim, não julgo que eu haja alcançado a perfeição, ele usa uma expressão aqui no grego que é teleios, que é desenvolvimento pleno. Paulo está falando de uma mente madura de um homem em detrimento a uma mente infantil de um menino. Quando Paulo está falando de perfeição, ele não está falando daquilo que ele poderia desenvolver. Paulo está falando de quem ele poderia se tornar. Tanto é que o apóstolo Paulo diz assim, olha, eu mesmo subjugo meu corpo e reduzo a servidão para que pregando aos outros eu não seja reprovado. E muitos de nós muitas vezes não temos esse entendimento aqui. Deus tem um desenvolvimento pleno para trazer para as nossas vidas também, mas muitas vezes nós olhamos para a direita e nós olhamos para a esquerda, nós esquecemos que o alvo é Cristo. É por isso que a Bíblia diz, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Nós paramos de avançar quando nós olhamos para a direita e para a esquerda. Nós paramos de avançar quando nós olhamos para nós mesmos. Nós precisamos olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Se você olhar para o seu irmão da direita, você vai cair. Se você olhar para o seu irmão da esquerda, você vai cair. Se você olhar para o seu pastor, você vai cair. Mas quando você olha para Jesus, o Espírito Santo trabalha em você. Quando você olha para Jesus, o Espírito Santo trabalha no seu caráter. Por isso não esteja satisfeito com quem você é hoje. Busque ao Senhor cada vez mais. Busque a perfeição e Ele irá aperfeiçoá-lo para a glória de Deus. Os irmãos acham que isso é possível? Sim, isso é muito possível. Certa feita Abraão ele pecou. Abraão se precipitou na promessa que Deus havia dado para ele. Quando Abraão foi chamado em Gênesis 12, a palavra de Deus diz, Abraão, sai da sua terra e da sua parentela e da casa de teu pai e vai para uma terra que eu ainda te mostrarei. Abraão, de ti eu farei uma grande nação. E se passaram alguns anos e Abraão pensou que Deus havia se esquecido dele. O que Abraão fez? Ele tentou dar uma ajudinha para Deus. Abraão se precipitou naquilo que Deus havia dito para ele. Você conhece a história? Abraão teve um filho com a serva egípcia da sua esposa Agar. Ele se precipitou na sua promessa e Deus foi questionar Abraão. Abraão, o que você fez? Só que Deus não havia quebrado a aliança que ele havia feito com Abraão. Porque ainda que nós quebremos a aliança que Deus fez conosco, Ele jamais deixa de cumprir com a sua palavra. Deus jamais deixa de cumprir com a sua aliança. Deus está sempre pronto para renovar a aliança dele conosco. E aí Deus vira para Abraão e diz, Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e seja perfeito. Mas que coisa dura que Deus pediu para Abraão. Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. A gente precisa olhar para esse versículo de uma maneira diferente. É como se Deus estivesse falando, Abraão, anda na minha presença e seja por ela aperfeiçoado. É por isso que Jesus é o autor e consumador da nossa fé, porque quando eu ando com Ele, não olhando para a direita, não olhando para a esquerda, eu estou avançando para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Ei, querido, a palavra de Deus para você, eu não sei para onde você está olhando, mas essa noite é noite de olhar para Cristo. Essa noite é noite de ter Cristo como nosso modelo perfeito, amar como Ele amou, andar como Ele andou, perdoar como Ele perdoou, viver como Ele viveu. Será que isso te toca, irmão? Será que isso te desperta de uma maneira diferente? Eu preciso andar como Cristo andou. O apóstolo Paulo diz, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. A palavra de Deus nessa noite não é avance e Deus vai te dar um carro novo, avance e Deus vai melhorar os seus negócios, é avance e seja aperfeiçoado por Jesus. Quantos creem nisso? Deus deseja nos aperfeiçoar até que cheguemos à estatura de varão perfeito à medida de Cristo. Estava conversando com uma pessoa esses dias sobre coisas difíceis que nós passamos. E não é fácil nós vivemos em comunidade, queridos. Não é fácil nós vivermos como igreja. Não existe igreja perfeita.
A partir do momento que você entra dentro da igreja, você já a torna imperfeita. E muitas vezes nós começamos a conviver com as pessoas, e nós começamos a olhar para as pessoas, e muitas vezes a falha dessas pessoas nos incomodam. E Deus usa essa situação não para mudar a pessoa que está te incomodando, mas para te mudar. Quantos e quantos anos eu estou dentro da igreja e tenho visto isso? Quando algo me incomoda, quando algo me tira do sério, quando algo me tira a paz, Deus me faz pensar, Deus coloca no meu coração: eu não irei mudar essa pessoa, eu vou usar essa situação para te mudar, eu vou usar essa situação para te transformar. Enquanto essas situações acontecem, Deus trabalha em nós para que cheguemos à estatura de varão perfeito, à medida de Cristo. Deus nos estica nos momentos improváveis para nós, nos momentos de adversidades. Deus está melhorando a nossa vida como crentes. Quantos creem nisso? Você precisa avançar buscando a perfeição. Você precisa avançar também buscando a dedicação. Paulo está dizendo: eu não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que prossigo para o alvo. Sabe, nós precisamos ter em mente que aquilo que Deus tem que realizar, Ele vai realizar. Agora, aquilo que nós vamos realizar, Deus não vai fazer. Para que você avance, para que você chegue no próximo nível espiritual da sua vida, você precisa se dedicar. Paulo não se distraía, ele era dedicado à causa do evangelho. Há pessoas que dividem a sua atenção com muitas coisas. A maior estratégia do inimigo nesses últimos dias é te distrair, é fazer com que você tire os seus olhos do alvo. Só que você precisa ser focado para que você chegue no prêmio da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus. Por isso, não se distraia em nome de Jesus. Não se distraia com os problemas, não se distraia com as adversidades. Aquilo que Deus falou sobre a sua vida vai acontecer, querido. Você crê mesmo no que eu estou falando? Eu estou pregando para crente aqui que está entendendo a palavra de Deus. Aquilo que Deus falou ao seu respeito vai acontecer. Podem passar os céus e a terra, mas a palavra de Deus, ela permanece. Deus não errou quando te escolheu. Deus não errou quando Ele liberou uma palavra sobre a sua vida. Eu tenho alguém da minha família que a gente gosta muito de falar sobre as coisas de Deus. E nós iniciamos o nosso ministério no mesmo tempo. E eu me lembro que essa pessoa sempre questionava algumas coisas que aconteciam. E um dia Deus me usou para falar com ela, dizendo assim: olha, para de usar sua boca para falar sobre essas coisas a respeito do seu ministério. Para de usar a sua boca para duvidar da palavra de Deus. Se você não acredita naquilo que Deus falou ao seu respeito, quem vai acreditar? Isso é forte, não é? Se Deus falou para você que ia levantar o seu ministério, Ele vai levantar. Se Deus falou para você que faria de você um pastor, Ele vai fazer. Se Deus falou para você que você vai conquistar, que você vai ser um grande ganhador de alma, acredite nisso, pois Ele vai fazer. Enquanto Ele não faz, entenda que os processos estão cooperando para que você chegue lá, mas não se distraia. Paulo estava dizendo: uma coisa eu faço e Deus não vai fazer por mim. Eu prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus. As pessoas podem me perseguir, mas eu vou continuar pregando o evangelho. Podem me colocar em cadeias, mas eu vou continuar pregando o evangelho. Por quê? Porque eu achei o meu propósito de vida. Quando nós achamos o nosso propósito de vida, nada pode nos impedir. Portanto, não se distraia nessa noite. Não se distraia, pois quem se distrai perde a bênção. Pastor Walter ama falar isso: quem se distrai perde a bênção. Seja focado, entenda que existe uma responsabilidade que repousa sobre você e não é de Deus. Entenda que existe uma responsabilidade que está sobre você, que não é do seu líder, não é do seu pastor. Uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim.
O problema é que quando nós vamos conversar com muitas pessoas, ainda ficam se lembrando daquilo que passou, e isso está travando, e isso está impedindo, mas em nome de Jesus nessa noite, que seja destravado tudo aquilo que está impedindo você de progredir, de avançar. Ei, entenda, é uma palavra profética de Deus para você. Deus tem bênçãos para a sua casa, Deus tem bênção para o seu casamento, Deus tem bênção para o seu ministério. Portanto, seja dedicado e você irá avançar. Quando você se posiciona, o inferno se levanta. Quando você se coloca na brecha, Deus fecha a porta, o inimigo se levanta, todas as coisas acontecem para te fazer parar. Só que você vai prosseguir em nome de Jesus. Neemias foi alguém levantado para realizar uma grande obra. Existiam os remanescentes que estavam lá na cidade dos sepulcros de seu pai. Quantos aqui já ouviram a história de Neemias? E Neemias orou a Deus, ele se compadeceu da situação dos seus irmãos que estavam lá em grande miséria. Ele orou, ele jejuou, ele chorou, e um dia ele se apresentou diante do rei. O rei viu que Neemias estava triste, e o rei questionou porque ele era copeiro do rei, e nenhuma das outras vezes que Neemias havia sido introduzido na presença do rei, Neemias havia estado triste. E aqui já existe mais uma lição de Deus para a nossa vida. Tudo aquilo que nós fazemos precisa ser com alegria, como para o Senhor e não como para os homens. A grande vitória da vida de Neemias, além de ele orar, além dele jejuar, estava na alegria em servir. Porque o dia que ele foi triste na presença do rei, o rei disse: opa, existe alguma coisa que não está muito bem aqui. Neemias, o que está acontecendo, Neemias? Ele diz: olha, a cidade dos meus pais está em grande miséria, as suas portas foram queimadas a fogo, os muros estão destruídos, e eu estou triste por causa disso. E Neemias diz: permita, rei, que eu vá reconstruir a cidade dos meus pais. E o rei falou: eu permito que você vá. Neemias falou: mas eu preciso de madeira, eu preciso de carta, eu preciso de tudo. E Deus preparou tudo para Neemias, Deus preparou todas as coisas. Neemias chega lá em Jerusalém, e a primeira coisa que ele faz, ele começou a rodear a cidade para ver a situação. Ele começou a andar entre os escombros para saber qual a estratégia que ele usaria para começar a agir, para começar a trabalhar. E a Bíblia diz que Neemias então, ele chama consigo alguns homens, e eles começam a reedificar a cidade. Eles começam a construir a cidade, mas a Bíblia diz que começaram a se levantar os seus inimigos, Sambalate, Tobias e Gesem, o árabe. A Bíblia diz que enquanto Neemias trabalhava, eles faziam de tudo para tirar o foco de Neemias. Neemias, desce daí porque nós queremos conversar com você. Neemias, vamos até o bosque para que congreguemos. Neemias, vamos ao templo adorar. Só que Neemias era alguém que tinha uma percepção espiritual. Neemias era alguém completamente dedicado àquilo que Deus havia entregue nas suas mãos. E a Bíblia diz que Neemias dizia: olha, eis que estou fazendo uma grande obra, e não posso ir ter contigo, pois senão essa obra vai cessar. Neemias era alguém focado, Neemias era alguém que tinha um objetivo, mas os seus inimigos continuaram tentando tirar Neemias do foco. E uma das orações mais belas que Neemias faz é: Senhor, nesse tempo, fortaleça as minhas mãos para que eu não pare. Nessa noite Deus está aqui falando conosco, que existe uma grande obra que Ele colocou sobre as nossas mãos. Existe uma grande obra que Ele deu a você, e não é para o vizinho da direita, não é para o vizinho da esquerda. Só que o que acontece muitas vezes é que nós estamos ouvindo o barulho do inimigo. Enquanto a obra de Deus está trabalhando, está avançando, o inimigo se incomoda, o inferno começa a fazer ruídos. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você: o barulho da obra de Deus é muito maior do que o barulho das trevas. O barulho da obra de Deus é muito maior do que o ruído do diabo. Então não pare, não retroceda, continue, porque Deus tem vitória para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Você vai sair daqui nessa noite dizendo: o ano ainda não acabou e eu vou avançar. Ainda que eu não conquistei aquilo que eu planejei no início do ano, ainda que eu não vi as promessas de Deus se cumprirem, eu vou avançar em nome de Jesus. Não importa as palavras contrárias, não importam as estratégias do diabo, você vai avançar em nome de Jesus.
Só que a dedicação coloca sobre nós uma responsabilidade. E nós não podemos abrir mão dela. A Bíblia fala em Mateus 25 sobre a parábola dos 10 talentos. A Bíblia diz que para um foi entregue 5 talentos, para outro foi entregue 2 talentos e para outro foi entregue um único talento. E a Bíblia diz que para cada um foi entregue segundo a sua capacidade. Deus nunca vai colocar nada sobre as suas mãos que seja pesado demais. Deus nunca vai dar nada para você sem que você seja capaz de desenvolver. Só que a parábola dos 10 talentos diz que aquele que recebeu 5 talentos, ele multiplicou e ficou com 10. Aquele que recebeu 2 talentos, multiplicou e ficou com 4. Aquele que recebeu um único talento, ele enterrou o seu talento. Mas chegou um dia que o dono da fazenda voltou para prestar contas daquilo que havia sido entregue. E a Bíblia diz que ao que foi dado ainda se lhe acrescenta mais, mas aquele que enterrou, até o que tem lhe será tirado. Por isso existe uma responsabilidade sobre cada um de nós que estamos aqui nessa noite. Não enterre os seus talentos, não enterre o dom que Deus deu para você. Prossiga, multiplique, você é capaz, você vai avançar e Deus vai ser glorificado na sua vida. Esse dia da prestação de contas está muito próximo. Esse dia da grande bodas do Cordeiro está chegando. Billy Graham diz que a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Tudo isso que está acontecendo, guerra, pestilências, enfermidades, a natureza está gemendo, sabe? Tudo está acontecendo porque Jesus está às portas. Brevemente, meus irmãos, Jesus virá para buscar a sua igreja. E a Bíblia diz que aquele que põe a mão no arado e solta e lança e volta para trás, não é apto a entrar no reino de Deus. Se Deus te deu algo, não é para você ficar estagnado. Se Deus te deu um talento, não é para você ficar estagnado. Se Deus entregou algo nas suas mãos, é tempo de avançar, é tempo de prosseguir, é tempo de olhar para aquilo que Deus te deu e dizer: olha, se Ele me deu essa ferramenta é porque ela é oportuna para esse tempo. Se Ele me deu essa ferramenta é porque ela é poderosa para essa geração. Ainda que as pessoas olhem e não valorizem, ainda que as pessoas olhem e julguem, creia naquilo que o Senhor entregou nas suas mãos, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Eu prossigo para o alvo. Se hoje eu estou vivendo algo bom, nem se compara com o que eu viverei amanhã. Você crê nisso, querido? Se você está vivendo algo grandioso hoje, nem se compara com aquilo que o Senhor vai fazer amanhã. O nosso Deus é um Deus de novidade de vida. Diga assim comigo: eu preciso avançar sendo dedicado. Guarda essa palavra no seu coração, querido. Mude a sua rotina, mude os seus pensamentos, mergulhe na palavra de Deus, mergulhe no seu chamado. Eu acho que a maior alegria, tenho certeza, a maior alegria do coração de Deus é ver um filho desenvolvendo aquilo que Ele entregou. Hoje, a partir das 6h10 da tarde mais ou menos, eu fui na escola ver o Luiz Felipe jogando futsal. Toda quinta-feira ele faz futsal, e aí quando ele vê que eu chego, ele fica todo, né? Pai, você está aí? E aí ele olha, pai, fica olhando. E aí ele foi e fez um gol, sabe? Ele fez um gol, ele veio correndo e falou: papai, é para você, papai. Aí eu vibrei, eu falei: yes, esse é meu filho, esse é o meu garoto. Moleque macho, chuta forte com a direita. Sabe? Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós temos os atributos comunicáveis do Pai. A mesma alegria que eu tive em ver meu filho vencendo, é a mesma alegria que Deus tem em enxergar a sua vitória, querido. Deus não está contente com as suas decepções, Deus não está contente com as suas lutas, mas Ele está olhando e está dizendo: levanta, filho, você é capaz, filho, vai, você tem potencial, você tem o Espírito Santo, você vai chegar lá. Nada, ninguém, circunstâncias nenhuma podem fazer você retroceder.
Eu preciso avançar sendo dedicado para a glória de Deus. Quantos estão entendendo? Digam amém. E por último, nós precisamos avançar buscando um direcionamento, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Mais importante do que correr é saber para onde se está indo. Tem muita gente correndo e não está chegando a lugar nenhum. Eu só irei avançar se eu tiver direcionamento. E quantas pessoas hoje estão sem direcionamento, estão perdidas dentro da igreja, às vezes, dentro do rebanho, porque entre tantas vozes que nós ouvimos, nós nos esquecemos de ouvir a voz de Deus. Se você deseja receber um direcionamento de Deus, Ele está falando de uma forma audível para você nessa noite. O direcionamento do Senhor para você é: avance, prossiga, não pare, não retroceda, não desista. Eu só posso avançar se eu ouvir o direcionamento de Deus, e a ordem dele para mim é: eu preciso prosseguir, porque se eu olhar para trás, eu vou retroceder. E o Espírito Santo está falando com pessoas aqui nessa noite. Um dia Deus chegou para Abraão e foi dividir um segredo com ele. Falou: Abraão, eu vou destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, porque a maldade daquele lugar subiu até mim. E aí a gente conhece aquele diálogo de Deus com Abraão, com o anjo do Senhor, que era uma teofania. O próprio Cristo estava ali, dizendo: olha, se houverem lá 10 justos, o Senhor destruirá essa cidade. Não, por amor dos 10 não. Só que o fato é que não existia nenhum justo. Só que por amor a Abraão, a família de Ló foi livrada. Deus falou: por amor a você, Abraão, que é meu amigo, eu vou enviar mensageiros sobre a casa de Ló. E quando os anjos chegaram lá, a maldade daquele lugar era tão grande que os homens queriam ter relações com os anjos. Homens enviados por Deus. Ali existia uma prostituição terrível naquele lugar. Por isso que Deus entrou com um juízo na cidade de Sodoma e Gomorra. Só que o que é importante para nós aqui nessa noite é que a ordem de Deus foi: vocês vão sair daqui olhando para frente, e de maneira nenhuma vocês podem olhar para trás. Por quê? Era como se Deus estivesse dizendo: para trás aqui não há nada de bom para vocês. Vocês estão sendo livrados por amor a Abraão, meu amigo. Vocês estão sendo livrados por amor ao meu amigo, né? Era a graça de Deus operando ali no Antigo Testamento. E a palavra de Deus diz que quando Ló, as suas filhas e a sua esposa está saindo daquele lugar, o enxofre, o fogo começa a consumir aquela cidade, mas a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Toda a família de Ló foi livrada de Sodoma e Gomorra, mas a sua mulher virou uma estátua de sal, e nunca mais se ouviu sobre ela. Existem pessoas que não avançam. Existem pessoas que não chegam porque estão correndo sem direcionamento e por vezes estão olhando para trás. A palavra de Deus diz em Isaías 43:18: não vos lembreis das coisas passadas, nem considerei as antigas, eis que farei uma nova coisa, e agora porventura sairá a luz. Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Olha o que Deus está falando para nós aqui através da boca do profeta Isaías: não vos lembreis das coisas passadas, nem considerem as antigas, porque eis que faço uma coisa nova. E isso é profético para hoje aqui nessa noite. Quem pega essa palavra? Eis que faço uma coisa nova. E para que você viva o novo de Deus, é preciso deixar o velho para trás. Para que você avance, para que você prossiga, corra com direcionamento. E o direcionamento é a voz do Senhor para você nessa noite. Você precisa prosseguir. Nós estamos aqui recebendo uma palavra de Deus, e o desejo do Senhor é que nós olhemos para o alvo, porque existe um prêmio. A motivação de Paulo era o prêmio.
Porque muitas vezes nós não acreditamos mais que existe um prêmio. Existe um prêmio da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus. O prêmio é que um dia nós estaremos com Ele na glória. Paulo olhava constantemente para o alvo. Eu prossigo para o alvo. E a palavra grega que ele usa aqui é skopos, é a fita na linha de chegada. Paulo não estava competindo com ninguém. Paulo não está dizendo que o importante é velocidade. Paulo está dizendo que o importante é direcionamento. Não tire os seus olhos da linha de chegada. Eis que o noivo vem aí. A trombeta vai soar. E nós o veremos como ele realmente é. Corra com direcionamento, ouça a voz de Deus. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a afronta e foi até o final e morreu numa morte de cruz. E Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está sobre todos os nomes. Nome sobre o qual todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós sairemos daqui nessa noite entendendo que Deus nos chamou para avançar em nome de Jesus. Avance buscando a perfeição, avance buscando a dedicação e avance correndo com direcionamento, e você e a sua casa serão bem-aventurados para a glória de Deus. Se você crê nisso, aplauda a Jesus nessa noite.